A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E você está no canal Minuto com Deus. Para mim é sempre uma alegria, uma honra receber de Deus essa oportunidade de poder compartilhar a palavra do Senhor com você mais uma vez. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Por isso nós sempre devemos estar dispostos a ouvir, a refletir e a praticar, porque é assim que nós vamos conhecer e experimentar a vontade de Deus para nós. Todos os dias eu coloco vídeos aqui no canal, às 6 da manhã, às 10 da manhã e às 8 da noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm se tornado membros do canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para todas as nossas redes sociais. Irmãos, hoje eu quero fazer uma reflexão junto com você sobre as bênçãos de Deus e por qual motivo essas bênçãos podem estar sendo impedidas de chegarem até nós. Eu te convido a acompanhar essa mensagem até o final. Quando terminar essa reflexão, eu vou orar pela sua vida, apresentando você e toda a sua família diante de Deus. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar essa mensagem com os seus contatos. Isso nos ajuda muito. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, o nosso Deus é um Deus abençoador. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu recebo pela fé as bênçãos que Deus tem para mim. Eu recebo pela fé as bênçãos que Deus tem para mim. Aí depois você pode colocar o seu pedido de oração. Deus já nos abençoou com a maior de todas as bênçãos. Ele nos deu a vida, que é uma dádiva de Deus. E também nos deu a salvação eterna por meio do seu Filho Jesus. E além dessas bênçãos, existem outras bênçãos liberadas por Deus para nós, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Só que muitas vezes, essas bênçãos não chegam até nós. Por mais que a gente ore, por mais que a gente clame ao Senhor. Por que será que isso acontece? Algumas passagens das Escrituras falam de Deus retendo a bênção. Os motivos que impedem essas bênçãos de chegarem até nós podem ser muitos. Eu sei que algumas coisas só vão acontecer no tempo de Deus. E por mais que nós clamemos, temos que esperar. Devemos nos conformar com a hora de Deus agir. Mas algumas coisas que eu vou mencionar aqui podem estar impedindo o mover de Deus sobre a sua vida. Portanto, se você se identificar com alguma delas, esteja disposto a mudar, de acordo com aquilo que o Espírito Santo testificar no seu coração. A primeira coisa que pode nos impedir de sermos abençoados é o pecado. Eu quero ler com você o texto de Miqueias, capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo, Ele esconderá deles o rosto, por causa do mal que eles têm feito. Um outro texto também está em Isaías, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Nessas duas passagens que foram lidas, os profetas estão alertando que Deus não vai abençoar
por causa do pecado do povo. E Deus não mudou. O pecado impede o agir de Deus. Tem algumas coisas que nós temos pedido a Deus que dependem de uma posição que nós precisamos tomar em relação ao pecado. Por exemplo, tem pessoas clamando ao Senhor por um relacionamento, pela restauração de um relacionamento. Só que antes precisa haver um conserto em relação ao adultério, à mentira ou à fornicação. É preciso se arrepender e abandonar o pecado. Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai abençoar uma situação onde esteja prevalecendo o pecado. É como se o ladrão estivesse orando ao Senhor para que o assalto dê certo. Outra coisa que pode impedir que a bênção chegue até nós é a motivação errada do nosso coração. Às vezes, o que nós temos buscado de Deus está mais ligado à nossa vaidade. Pode ser que estejamos pedindo de forma egoísta, pensando apenas no nosso bem-estar e no nosso conforto. Por exemplo, quantas pessoas pediram a Deus para ter uma casa e hoje, depois que conquistaram essa casa, não têm prazer em receber pessoas nela. Ficam com receio de receber visitas por causa da inveja das pessoas, porque se alguém sentar no sofá dela vai estragar, porque se pisarem no seu tapete novo vão gastar o tapete. Meu irmão, minha irmã, tudo isso vai passar. Consagre tudo que você tem a Deus. Nós não vamos levar nada dessa terra. O que o Senhor te deu, ou o que Ele vai te dar, é para você usufruir. E se você ainda puder abençoar outras pessoas, melhor ainda. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 4, versículo 3 assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Fala de pessoas que estão orando, clamando a Deus, mas pensando somente nelas. A bênção que o Senhor nos concede é para que outras vidas também sejam abençoadas. E o último motivo que eu quero citar aqui, pelo qual a nossa bênção pode estar retida, é porque nós não semeamos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Existe uma lei que rege o mundo espiritual, que é chamada lei da semeadura. Ela diz que tudo o que plantarmos, nós iremos colher. Muitas vezes nós queremos ter uma vida abençoada, mas nunca tivemos coragem de abençoar a vida de ninguém. Alguns até poderão dizer assim: pastor, a minha vida é muito pelejada, eu não tenho nada, como é que eu vou semear? Eu não estou falando de dinheiro, eu sei que esses têm sido tempos difíceis, mas certamente todos nós temos algo em nossa vida que nós podemos abençoar alguém. Uma palavra pode ser uma semente, um sorriso pode ser uma semente, um abraço, uma roupa que você não está usando mais, um prato de comida, um telefonema, uma visita que você fizer para uma pessoa que esteja vivendo um tempo de dificuldade, de depressão. Deus já colocou as sementes na nossa mão, nós só precisamos identificá-las. Sementes são para serem plantadas. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, o apóstolo Paulo diz que Deus é quem nos dá o pão para comer e a semente para semear. Tem pessoas que comem o pão, mas não plantam a semente que Deus colocou em suas mãos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você se identificou em alguma dessas coisas aqui e reconhece que alguma delas pode estar impedindo que a bênção de Deus chegue até você, hoje é tempo de você fazer uma oração, de você fechar os seus olhos,
clamar ao Senhor e recomeçar de uma forma que agrade a Deus. Nesse momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai amado e querido, eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, que pela tua graça e misericórdia foram alcançados pela tua palavra. Sabemos que o Senhor é um Deus abençoador, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem prazer em abençoar os teus filhos. Por isso eu peço, Deus, se em alguma coisa nós temos pecado contra ti, que o Senhor nos mostre, que o Senhor traga ao nosso coração o arrependimento e a disposição em mudar. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós temos orado baseado somente nas nossas próprias necessidades, nos esquecendo de pensar em tantas pessoas ao nosso redor, seja conhecidas nossas, sejam os nossos irmãos, seja da nossa família, que também estão passando por necessidades, mas temos pedido bênçãos somente para nós. E quando recebemos essas bênçãos, nos esquecemos de compartilhar com as pessoas. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado e pedimos perdão porque muitas vezes não conseguimos identificar aquilo que é pão e aquilo que é semente. Mas que o Senhor hoje nos mostre que nós temos sementes que nós não conseguimos ainda perceber e que essas sementes sejam plantadas na vida das pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho. Que cada um de nós possa ser um instrumento, um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, receba essa palavra em nome de Jesus, receba essa oração na sua vida. E se essa mensagem te abençoou, se ela trouxe alguma edificação para você, não guarde ela somente para você. Compartilhe com os seus contatos para que muitas vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.